Boa noite, meus irmãos. Temos todos na paz de Jesus. E como é de praxe, antes das nossas reuniões, gostaríamos de convidar a todos para levarmos o pensamento através de uma prece. Então, busquemos o recolhimento, a elevação do pensamento, buscando a comunhão com Deus, nosso Criador, Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade superior, os prepostos de Deus, de Jesus, que nos amparam, que nos intuem, que nos orientam, seguindo as diretrizes do alto, para que o bem prevaleça na terra, seguindo as orientações do alto. Que possamos todos aprendermos, evoluirmos, nos modificarmos moralmente, nos preenchendo de conhecimento e amor, usando a inteligência desenvolvida e o sentimento aflorado de forma ética, correta, caridosa, fraterna, construindo aí a verdadeira sabedoria. Pedimos aos bons espíritos que nos inspirem nesses instantes, para que possamos todos, nesse banquete, nessa comunhão espiritual, podermos ser úteis ao Pai, a Jesus e aos nossos benfeitores amigos. Gratos pela oportunidade, rogamos a permissão de darmos por aberto nosso encontro da noite de hoje. Então, meus irmãos, é um prazer estar aqui mais uma vez com os senhores, mais uma vez sendo convidado pela Cássia, pelos amigos da Sociedade Espírita Jesus, para falar um pouquinho, para a gente conversar um pouco sobre doutrina espírita. E o tema sugerido para hoje é de um livro, de uma coleção, aliás, que gosto muito, que é do livro Vinha de Luz, psicografado pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier, e ditado pelo benfeitor Emmanuel, seu guia espiritual, e que também é o diretor de todo o seu trabalho mediúnico, de toda a produção psicográfica do Chico. Mas, para vocês não ficarem cansados assim com a minha, né, de ficar me vendo, ficarem assustados assim, vendo o meu rosto na tela todo instante, a gente preparou uma pequena apresentação e para passar uns slides à medida que nós vamos comentando o título da nossa conversa de hoje. Vamos ver se vai funcionar aqui a nossa apresentação. Então, o generoso convite da Cássia foi que comentássemos o capítulo 157 do livro Vinha de Luz, que tem como título Remédio Salutar. E é um comentário que Emmanuel vai fazer em cima de um trecho de uma epístola de Tiago. O livro Vinha de Luz, ele vai fazer parte da coleção Fonte Viva, juntamente com os livros Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, que dá nome à coleção, o próprio livro Vinha de Luz e o livro Ceifa de Luz, que eu sempre me esqueço, que foi editado um pouco mais tarde, na década de 70, e ele é um pouquinho menor. E essa coleção se caracteriza assim por textos onde Emmanuel comenta
versículos, comumente das cartas de Paulo, também dos 4 evangelhos, e eventualmente nós vamos encontrar das cartas de Pedro, e da carta de Pedro, e também, como agora, da carta de Tiago, da epístola de Tiago. E é um conjunto de obras assim, ó, muito utilizado dentro do movimento espírita brasileiro, né? Porque Emmanuel vai de um versículo extrair conhecimentos espirituais muito profundos, mas com um texto não muito prolixo, não muito longo. Porque esses textos, inicialmente, eles foram publicados na revista O Reformador, o mais antigo periódico espírita ainda em atividade, que é editado pela Federação Espírita Brasileira. Posteriormente, eles foram organizados, compilados, e deram origem às obras da coleção Fonte Viva. E eles são utilizados assim, ó, com muita frequência para uma leitura edificante antes de iniciar algum encontro, alguma atividade doutrinária. Eles são muito utilizados nas próprias exposições doutrinárias, como nós estamos fazendo hoje, nos cultos do Evangelho no lar, se prestam muito bem pela temática evangélica, pelo tamanho do texto, bem adequado à duração do Evangelho no lar. Então, são obras assim muito importantes da literatura espírita, muito utilizadas, assim, que os espíritas têm muito carinho por esta coleção. E nos cabe hoje comentar exatamente o texto, capítulo 157, que tem como título, do livro Vinha de Luz, que tem como título Remédio Salutar. E Emmanuel vai comentar um trecho, como já adiantamos, um versículo da carta da Epístola de Tiago. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Então, já falamos um pouquinho sobre o livro Vinha de Luz, e agora vamos em cima do autor do versículo que serviu de base para o comentário de Emmanuel, psicografado pelo Chico. Que Tiago foi esse que escreveu essa epístola, essa carta? No Novo Testamento, nós vamos encontrar vários Tiagos, vários multiplicadores, várias personalidades importantes de nome Tiago. 2 se destacam, particularmente os 2 são apóstolos, seguidores escolhidos diretamente por Jesus, né? Para diferenciar um do outro, um era conhecido por Tiago Maior e outro por Tiago Menor. A princípio, né, esse maior, menor, não é por importância ou outro atributo, se refere simplesmente à altura, né? Um era um pouquinho mais alto que o outro, né? O Tiago Maior, ou Tiago Zebedeu, né, recebia esse nome porque era filho de Zebedeu, e ele era irmão de João, do apóstolo João. E ele era muito provavelmente de Betsaida, e era pescador na mesma companhia que seu pai, Zebedeu, Simão Pedro, André, o jovem João, seu irmão, eram da mesma companhia que tinham 2 barcos de pesca nos arredores de Cafarnaum e receberam o convite de Jesus para serem pescadores de homem, para segui-lo como apóstolos, como discípulos
como multiplicadores, primeiro como aprendizes e depois como multiplicadores da sua doutrina. O outro Tiago, né, o Tiago menor, é o Tiago, filho de Alfeu, que vem a ser um primo de Jesus. Né? Ele é de Nazaré, é um nazareno, né? E teve uma importância um pouco menor dentro da divulgação da Boa Nova. Tiago Maior, junto com João, seu irmão, e Pedro, vão fazer parte do trio de apóstolos mais próximos, mais chegados de Jesus. Eram eles que estavam presentes na transfiguração de Jesus no Monte Tabor. E foram os discípulos, né, aqueles que tiveram o ensinamento direto do Mestre, que foram os principais responsáveis pela multiplicação da Boa Nova após o retorno do Mestre à pátria espiritual. Então, boa parte dos estudiosos do Evangelho, e nós particularmente acreditamos que o autor dessa epístola seja Tiago Zebedeu ou Tiago Maior, né, que fez essa epístola, né, essa carta, como forma de difusão e orientação do pensamento cristão para as primeiras comunidades cristãs, que se organizavam, então, logo após a partida do Mestre para a pátria espiritual. Quem lê o livro Paulo e Estevão, que nós não citamos aqui diretamente, né, mas é uma obra importantíssima também da literatura mediúnica, dentro dos romances mediúnicos, muitos autores, entrevistadores do Chico, falam que essa era a sua obra preferida dos romances psicografados pelo Chico e ditado por Emmanuel. No livro Paulo e Estevão, que vai contar a história do apóstolo Paulo, nós vamos ver nessa obra belíssima vários momentos assim que são marcantes, né? O apedrejamento, né, de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, a mensagem, a lição de Abigail a Paulo, as dificuldades de Paulo na sua conversão, a conversão de Paulo, né, na estrada para Damasco. Mas um dos momentos mais interessantes era quando que, nos primórdios do cristianismo, houve uma cisão provocada pelo grupo de Paulo e outro pelo grupo de Tiago. E Tiago, como ele é descrito naquele momento, no livro Paulo e Estevão, nós vamos ver um líder que queria que o cristianismo fosse muito semelhante a uma seita judaica. Ele tinha uma visão muito judaizante do cristianismo e queria que os cristãos, sejam eles vindo do judaísmo, sejam eles gentios convertidos ao cristianismo, seguissem os preceitos judaicos, como os tabus alimentares, os rituais, e que fossem circuncisados, coisa a qual Paulo se opunha. E isso estava criando uma cisma naquele momento dentro dos cristãos. E aí Pedro, inspirado pelo próprio Cristo, dá uma aula, uma demonstração de como deve ser uma liderança servidora e media aquele conflito e estabelece uma pacificação dentro dos líderes do cristianismo nascente. É uma cena belíssima dessa obra
também muito importante dentro da nossa literatura mediúnica. Então, a gente pode ficar, a princípio, com uma visão um pouco negativa de Tiago. Mais à frente na obra, ele e Paulo vão se reencontrar, vão se abraçar, fazer as pazes. E Tiago vai ser muito importante, principalmente na liderança, na conversão de judeus para o cristianismo. Ele era uma liderança de judeus cristãos, se podemos dizer assim, judeus convertidos ao cristianismo. Então, a epístola de Tiago, ela é escrita inicialmente para esses judeus que foram convertidos ao cristianismo, que eram o alvo da sua ação evangélica, da sua ação espiritualizante. Então, Emmanuel vai comentar esse versículo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Começa o benfeitor espiritual comentando no capítulo que tem como título Remédios Salutares Via de Luz, de número 157. Inicia o benfeitor espiritual: a doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, olhe bem o pensamento de Emmanuel, a profundidade. Entretanto, grifo nosso, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Olha o que nos diz Emmanuel. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Não nos reportando, ele faz um adendo, a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências, em suas expressões fisiológicas. Referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperados com raízes no coração. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Olha o que afirma o nosso benfeitor, que podemos afirmar que a quase totalidade das enfermidades não possuem raízes essencialmente orgânicas, mas sim são manifestações de alterações psíquicas ou emocionais, que têm origem na alma. O que é a alma na visão espírita? É o espírito encarnado. É o espírito e o seu perispírito, seu envoltório sutil, unidos ao corpo físico. As doenças, na visão do benfeitor, praticamente todas têm origem num desequilíbrio espiritual, num desarranjo emocional, que repercute no corpo físico. Segue o benfeitor. Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona mais vulnerável. Um experimentar-lhes-á o efeito no fígado, outro nos rins, e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio cuja causa repousa no fundo mental. Então, Emmanuel, isso ele está dizendo em 1952, quando foi editado esse livro. A comunicação ainda é anterior, porque 1952 é a publicação do livro, a mensagem é bem anterior, muito à frente de seu tempo, em que praticamente todas as enfermidades, excluindo as que têm origem
kármica, que tem origem pela lei de causa e efeito, associada a débitos de vidas passadas, tem raiz, tem como etiologia, causa, origem, desarmonizações mentais do campo do sentimento, que repercutem no perispírito, no envoltório sutil do espírito, e se manifestam no corpo físico. Esse pensamento de Emmanuel, ele é recorrente na sua obra psicografada pelo Chico Xavier. Podemos demonstrar isso no livro O Consolador, mais antigo, publicado em 1941, que é um livro de perguntas e respostas, onde tem um capítulo à parte, assim, exclusivo sobre a saúde. E na questão de número 95, vai ser perguntado ao benfeitor espiritual: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? E Emmanuel responde assim: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, esse grifo é nosso também. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Olha só a visão de saúde de que Emmanuel nos dá em 1941, muito adiantada para o seu tempo, onde o pensamento vigente ainda havia muito a ideia da saúde focada como ausência da doença. Somente posteriormente, alguns anos após, que a Organização Mundial da Saúde viria com um conceito mais maduro, avançado de saúde, não focado na doença, mas num estado de bem-estar mais completo. E Emmanuel já antecipa esse movimento e já nos revela que, para o plano espiritual, a saúde é uma perfeita harmonia, é um perfeito bem-estar da alma. Que muitas vezes, para conquistar esse bem-estar, o espírito tem que fazer uso da experiência da moléstia e da enfermidade nas suas encarnações na Terra. Na questão de número 96, que ficou um pouco extensa aqui, vou pedir desculpa aos irmãos, Emmanuel desenvolve melhor esse seu pensamento, onde lhe é perguntado: toda a moléstia do corpo tem ascendentes espirituais, tem origens espirituais? E olha o que Emmanuel vai responder no livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier em 1941. As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. As chagas da alma, o grifo aí é nosso também. Tá? As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis aflitos quanto às moléstias incuráveis pela ciência da terra, e eu vos direi que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura,
e que há enfermidade da alma, e que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas, com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Então, o que o Emmanuel... Olha a visão do processo de saúde e doença de Emmanuel, que é fundamental para a gente formular uma visão espírita, espiritualista, do processo de saúde e doença. Que as chagas da alma, elas se manifestam no envoltório humano. Que o corpo doente nada mais é do que um reflexo dessa alma adoecida. E que a patogenia, a doença, a enfermidade, a desarmonia orgânica é a materialização de um conjunto de inferioridades, enfermidades, desequilíbrios do aparelho psíquico, que tem a sua origem, a sua sede, não no cérebro orgânico, mas no espírito imortal. E se lá está a origem do problema, é também na alma, no espírito, que está a cura, o tratamento definitivo, resolutivo, final, para todos esses problemas, na transformação moral do indivíduo, no saneamento dos desarranjos emocionais, dos desajustes psíquicos, dos desequilíbrios mentais que deram origem a essa patologia. No processo de reforma íntima, de transformação moral, de construção do homem novo. Não há cura, na visão desse benfeitor espiritual, sem a transformação moral do homem. Então, com Emmanuel, né, nós temos uma visão transcendente do processo de saúde e doença. Que, para a gente entender bem como é que funciona esse mecanismo, a gente precisa ir lá em Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 93, onde Kardec vai perguntar aos espíritos superiores: espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem? Ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Aí os benfeitores responderam: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos. Olha a dificuldade que os espíritos tinham em 1857, na metade do século XIX, em explicar uma densidade, uma estrutura imaterial, ou melhor dizendo, num outro estado da matéria. Para se fazer inteligível, eles tiveram que usar, né, o adjetivo vaporoso, né, nos dando uma ideia de sutil, de tênue, de etéreo, de diáfano, mas nos querendo transmitir a ideia de imaterialidade. Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. A sais vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. E abaixo tem uma nota de rodapé, uma nota explicativa de Allan Kardec, onde ele vai explicar a nomenclatura que ele criou, o nome que ele deu para esse envoltório que envolve o espírito. Envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo que uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito. Serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, peri, né? A preposição peri quer dizer em torno de, ao redor de, espírito, ao redor do espírito. É o corpo que envolve o espírito. Como nesse esquema ao lado, nós vemos o espírito, né, totalmente imaterial, o corpo físico, né, um estado de matéria grosseira. Quem faz um intermédio, serve de elo de ligação entre o corpo físico e o espírito,
é esse envoltório semimaterial que Kardec denominou perispírito. Pois é esse perispírito que serve de fio condutor, né? De energias, de vibrações, de sensações do corpo físico para o espírito e do espírito para o corpo físico. É no perispírito que encontramos as alterações energéticas e os desequilíbrios que vão anteceder o processo de formação da doença no corpo físico, seguindo os impulsos e orientações da mente desajustada. Então, um espírito em desarmonia vai plasmar, vai modelar, vai repercutir em um perispírito desarmônico, que serve de molde, de modelo ao corpo físico, fazendo com que esse corpo, por sua vez, adoeça, seguindo a orientação desse modelo organizador biológico. Então, Kardec, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados aflitos, no item 4, que tem como subtítulo Causa das aflições, ele vai nos explicar que as nossas aflições, as nossas dores, os nossos problemas, as nossas dificuldades, incluindo aí as nossas doenças e as nossas enfermidades, elas têm duas origens. Dizendo de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. No texto, Emmanuel, quando comenta a epístola de Tiago, ele exclui das nossas enfermidades aquelas causadas pelas vidas passadas, por origem, causas, malfeitos, que tenham origem em encarnações passadas. Ele se concentra nas que criamos nessa encarnação, em desajustes, desarmonias construídas, iniciadas nesta encarnação. Sabendo ele, comentando ele naquele primeiro parágrafo, sabendo que muitas têm origem em vivências passadas, mas de grande monta, as nossas enfermidades são originárias de desajustes emocionais que têm origem nessa própria existência. As raízes estão em equívocos, em desequilíbrios iniciados e adquiridos nessa própria encarnação. E somente quando não encontramos as causas nessa vida é que buscamos a origem em existências pretéritas, porque Deus, soberanamente justo e bom, não nos submeteria a uma situação dolorosa, desconfortável, a qual nós não causamos, não infligimos a nós mesmos. Então, resumindo, ou fazendo um apanhado de tudo que vimos até agora, nós podemos ter uma ideia de como é a visão de Emmanuel de saúde, que vai orientar todo o entendimento da visão do movimento espírita contemporâneo com relação à saúde. Nós vamos pegar o pensamento da Organização Mundial da Saúde, órgão da Organização das Nações Unidas, da ONU, que define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Isso foi mais ou menos na metade do século passado.
e é posterior, é na metade, mais ou menos na década de 50, é posterior à edição do livro O Consolador. Então, Emmanuel estava à frente do pensamento da Organização Mundial da Saúde, que já tentava tirar a ideia de saúde como ausência de doença, mas sim como um estado de bem-estar, de harmonia, de equilíbrio físico, mental e social. Só que Emmanuel vai mais além. E ele contempla um novo espectro, uma nova perspectiva que ficou de fora do conceito da Organização Mundial de Saúde, que abrangeu o aspecto físico, na saúde orgânica, o mental, psicológico, o social, nas relações humanas. Emmanuel nos traz, junto com a doutrina espírita, o bem-estar espiritual. Então, o pensamento desse benfeitor espiritual, ele nos convida a uma reflexão, a uma ideia de saúde como uma ideia de bem-estar bio, psico, sócio-espiritual. Onde, além do aspecto biológico, psicológico, social, acrescenta-se o aspecto espiritual com preponderância desse quesito sobre os outros. Pois que daí de Emmanuel se originam vários dos desajustes que vão repercutir sobre esses outros três aspectos. Não há como obter a saúde, não há como obter o bem-estar físico, mental e social dentro do pensamento, dentro da visão de Emmanuel, sem conquistar o bem-estar espiritual. Ali está a nossa meta, o nosso foco, o nosso objetivo na busca dessa saúde integral, dessa plenitude, desse equilíbrio, dessa conquista, dessa harmonia entre mente e corpo. Os exemplos dessa são vários dentro da literatura espírita, né? Na própria série A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o livro Nosso Lar, psicografado também pelo médium Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, nós vamos encontrar inúmeros casos desse tipo. Inúmeros casos. Vamos, para pegar um, para não estender, para a gente não passar demais do nosso tempo, né? Do próprio Nosso Lar, o livro que inicia a série, que conta a história, né, de André Luiz, né, livro publicado em 1944, que conta a história de André Luiz, que é o pseudônimo de um médico e cientista brasileiro, que vai desencarnar e vai passar vários anos numa região inferior da espiritualidade, até ser resgatado por benfeitores. E levado à colônia de Nosso Lar, que dá nome ao livro, ao primeiro livro. E ele passa a escrever por meio do médium Francisco Cândido Xavier, contando as suas experiências como se fosse um relatório de estágio, como se fosse um roteiro de viagens em aprendizado. E ali
de uma forma romanceada, nós vamos ver inseridos vários ensinamentos acerca da realidade espiritual, confirmando as informações ditadas pelos espíritos superiores a Allan Kardec no Livro dos Espíritos e nas obras complementares da codificação. É considerado uma das obras também fundamentais da literatura mediúnica. Então, essa história começa com André Luiz desencarnado numa região inferior, né, do plano espiritual. Esses slides, esses desenhos, são do projeto Imagem, criado por Américo Sucena, né, o desenhista é Mozart Couto, em que ele desenha, faz cenas das obras com autorização da FEB. Então, não é uma obra mediúnica, né? É uma ilustração livre do autor. Então, nesse slide, nós vemos André Luiz vagando no umbral, né? Numa região escura, infeliz, onde espíritos sofredores gritavam para ele: suicida, suicida. E ele, enlouquecido, não sabia quanto tempo estava ali, barba comprida, roupa esfarrapada, sentindo ainda sede e fome, e respondendo a esses impropérios, dizendo que ele não era suicida, que ele lutava por mais de 40 dias contra um câncer, contra um tumor em um hospital. Ele não tirara a própria vida. E ouvia gargalhadas e impropérios. Por muito tempo ele ficou naquela região infeliz, até que lembrou-se de Deus. Ele não tinha religião, odiava os religiosos da terra, mas ele elevou seu pensamento a Deus e, numa prece sincera, que fez pela primeira vez em anos, ele não sabia naquele momento, mas tinham se passado 8 anos do seu desencarne nessa região sofredora, e ele vai fazer uma prece a Deus. E nessa prece, quando ele abre os olhos, como se um rasgo acontece no céu, e sai dali um benfeitor, um senhor, um bondoso velhinho, segurando um cajado. Depois ele saberia que o nome desse senhor era Clarencio, que junto com 2 auxiliares o resgataram e o tiraram daquela região. E vão levá-lo à colônia espiritual de Nosso Lar. A descrição dessa colônia, talvez uma das colônias espirituais mais bem descritas da literatura mediúnica, em forma de estrela, né, no seu centro, com parques e ministérios. É muito bonita a descrição que nos é dada da colônia espiritual Nosso Lar, uma cidade planejada no além, rodeada por muralhas, porque ela ainda fica numa região do umbral, uma região ainda habitada por espíritos infelizes, onde Clarencio toca em um botão escondido, abre-se um portão e André Luiz adentra carregado por 2 maqueiros. Ele vai dormir e vai acordar em instituição hospitalar, onde ele vai estar sendo assistido pelo médico Henrique de Luna, por Clarencio e pelo enfermeiro Lísias, que, exercendo a função de técnico de enfermagem, enfermeiro e assistente social, vai abrigar André Luiz e explicar como funciona a nova realidade na qual André Luiz estava inserido e como funcionava a organização de Nosso Lar. Mas o médico Henrique de Luna, médico desencarnado, médico espírito, né, vai contar a André Luiz que é muito triste a condição que ele tinha voltado, que era a condição de suicida. E ele novamente escuta essa palavra, e ele diz que novamente me chamam disso, mas eu não sou suicida. E ele repete a história de que tinha lutado contra um câncer, contra um tumor, que não queria morrer, que lutou para continuar vivo. E aí Henrique de Luna explica que
A neoplasia que o vitimou teve como origem os excessos que ele praticou, do fumo, da bebida e da boa mesa, que foi alimentado por uma sífilis mal curada, que André Luiz adquiriu, né, nos seus excessos e desequilíbrios no campo da sexualidade. E mais ainda, esse cancro cresceu e se desenvolveu, alimentado por sentimentos de ódio, de cólera e de impaciência que André Luiz constantemente direcionava aos seus companheiros de vida, de trabalho, de jornada, com o qual ele não tinha paciência e considerava muitas vezes inferiores a ele em intelecto e inteligência. Ao ouvir isso, André Luiz chora, vai às lágrimas, e entende que a sua moléstia, que o vitimou, que o levara da terra, fora alimentada pelos seus próprios desequilíbrios e as suas próprias desarmonias. Mas o médico o consola, dizendo que ele não era o único, dizendo que muitos deles já tinham passado por esses caminhos, que ele atendia 80 pacientes e 60 tinham desencarnados na mesma condição que ele, muitos até piores. E aí, André Luiz vai se reequilibrar, vai se adaptar à vida de nosso lar, vai virar um trabalhador, e nós vamos ver a história de André Luiz contada em toda a sequência de livros, que começa com o Nosso Lar e termina com E a Vida Continua. Aí uma visão, uma parte do desenho da beleza da cidade de Nosso Lar. Então, retornando ao texto de Emmanuel, né, onde Emmanuel segue e conclui seu pensamento comentando o versículo de Tiago: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Emmanuel encerra: o grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédios salutares. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora os detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. E embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. E conclui Emmanuel: a cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseje melhoras positivas na senda da elevação, aplique o conselho de Tiago. E nele possuímos remédio salutar, para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Então, meus irmãos, era isso que tínhamos para hoje. Concluímos com esse pensamento de Emmanuel, que nos convida à nossa melhora espiritual. Desejamos a saúde, enfrentamos o processo de adoecimento, escutemos o nosso corpo. O que essa enfermidade nos diz? O que essa doença nos ensina? O que ela nos propõe de transformação? E aí, nos modificando, construindo dentro de nós o homem novo, nos preenchendo de virtude, da qual a mais sublime é o amor,
vamos estar, sem saber, construindo a saúde, construindo o equilíbrio orgânico, plasmado através da mente lúcida, do espírito harmonioso, do perispírito higienizado, que serve de modelo para um corpo saudável. Não há outro caminho. Tudo fora isso é paliativo e ilusão. Bendita a medicina terrena, que nos alivia as dores, que ameniza nosso sofrimento. Benditos são os médicos, os enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, dentistas e todo o rol de profissionais de saúde que amenizam as nossas dores. Mas a cura obteremos com a nossa modificação íntima. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare e que os benfeitores, amigos, sigam nos estimulando para alcançarmos essa meta, para seguirmos persistindo nessa busca. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Pai amado, agradecemos a oportunidade da encarnação, da vida do corpo físico, saudável ou doente, é a ferramenta apropriada para o nosso progresso. Agradecemos a família, unida ou desarmoniosa, é o núcleo ideal para o nosso desenvolvimento no campo das relações. Agradecemos o trabalho edificante ou sacrificioso, mas é o labor que nos burila nas qualidades e nos saberes que nos faltam. Agradecemos a vida social, imperfeita ou perfeita, justa ou injusta, é a sociedade que conseguimos alcançar dentro da nossa caminhada até o instante. E que possamos, assim, enxergando com os olhos do Espírito, agradecer as oportunidades, ao invés de reclamar ante as alfinetadas e as dificuldades que a vida nos apresenta. Que possamos crescer, possamos nos preencher cada vez mais de sentimentos elevados, de conhecimentos enriquecedores, canalizando de uma forma ética e harmoniosa. E aí sim termos o remédio salutar para todos os nossos males. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre.